pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Espiritualidade Independente. Então, gente, o primeiro assunto que eu quero conversar com vocês nessa live exclusiva aqui para o 2.0 é um experimento da CIA. Então, eu vou colocar aqui, inclusive, o link para essa notícia. O link está em inglês, infelizmente, mas eu vou traduzir aqui pedaços para vocês. Eu estou colocando aqui no chat, tá, do Zoom, para vocês terem. Deixa eu colocar aqui para todo mundo. Estou colocando o link em inglês, tá? Mas de qualquer forma, eu vou aqui comentar partes desse texto que eu traduzi para o português, porque é extremamente interessante. Então, o título dessa reportagem é: a CIA conduziu abduções falsas, como se fosse abdução alienígena, tá? Principalmente no Brasil e na Argentina. Então isso que a gente vai comentar hoje, tá? Essa notícia então é do site Collective Evolution, tá? Obviamente é um site de notícias alternativas, né? Não faz parte do nosso conglomerado da Matrix aí. E foi publicado no dia 28 de maio de 2020, tá bom? Então é isso que eu vou comentar com vocês aqui, meio que um resumo do que está escrito lá. Primeiro que quem vem com essas informações é o Dr. Jacques Vallée. E o Jacques Vallée, ele nasceu em 24 de setembro de 1939 na França, tá? Portanto é francês, é um investidor, é cientista da computação, escritor, ufólogo e foi um astrônomo francês, tá? Que atualmente mora em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, tá? Uma observação importante: não confundir com o astrônomo canadense Jacques P. Vallée, tá bom? Esse é Jacques Vallée, francês e não canadense. E aí um breve resumo dele: diz que na ciência oficial ele se destacou pelo desenvolvimento do primeiro mapeamento computadorizado de Marte para a NASA e pelo seu trabalho na SRI Internacional, na criação da ARPANET, a precursora da moderna internet. O Vallée também é uma figura de destaque nos estudos dos objetos voadores não identificados, os OVNIs. Ele se destaca também, primeiro, pela defesa da legitimidade científica da hipótese extraterrestre, e mais tarde pela promoção da hipótese interdimensional. Então já deu para ver o gabarito do garoto, né? Ele escreveu um livro intitulado Passaporte para a Amazônia. Esse é o nosso Jacques Vallée. Então o Jacques Vallée, ele vem com essa informação que a gente vai aqui, que eu vou traduzir parte do texto para vocês, tá bom? O Jacques Vallée, ele possui, além de tudo isso, mestrado, né, em astrofísica e doutorado, né, inclusive em ciências da computação. Ele escreveu outros livros além desse que eu falei. Então um dos últimos livros dele chama Forbidden Science 4, ou então Ciência Proibida, né? Ele compartilha então um registro do seu estudo particular sobre fenômenos inexplicáveis entre 1990, prestem atenção nas datas, gente, 1990 e o final do milênio, portanto na década de 90, tá? Nesse período ele viajava pelo mundo em busca do seu trabalho profissional como investidor no ramo de alta tecnologia, tá? Em 26 de março de 1992, ele escreve, o Vallée falando: consegui um documento confirmando que a CIA simulou abduções de OVNIs na América Latina, entre parênteses, Brasil e Argentina, como experimentos psicológicos de guerra. Atenção na bomba que o Vallée solta. Na década de 90, a CIA simulou abduções de OVNIs no Brasil e na Argentina como experimentos psicológicos de guerra. Tá? Isso é o Vallée falando.
Em 4 de maio de 90, ou seja, 2 anos antes, o Vallée escreve sobre o Dr. Ron Blackburn. O Ron Blackburn é um tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos. E isso que eu vou ler é o que ele escreve traduzido da reportagem do CE. Estou convencido de que o governo está trabalhando com OVNIs. Ele me disse, ou seja, o Dr. Ron falou para o Dr. Vallée. Quais são as chances de algumas testemunhas serem enganadas por efeitos especiais desenvolvidos pela guerra psicológica? Eu rebati. Então ele perguntando para o tenente-coronel. Pensando em casos como Bentwaters no Reino Unido ou Seng Pontoise na França, eles são muito bons, ele admitiu. Suponha que você brinque por semana com um laser infravermelho nos olhos das pessoas. Não vai machucá-los, mas pode induzir a um estado alucinatório. Foram feitas experiências em que você envia um feixe de micro-ondas pelo cérebro de alguém, você capta o padrão de energia transmitido. Você pode influenciar as pessoas dessa maneira até fazê-la ouvir coisas. Hologramas também foram usados. Aqui eu quero fazer um parênteses, gente. Então, o que vocês estão vendo é uma tecnologia da CIA usando lasers, laser invisíveis, obviamente, que transmitem informação. Laser é fóton, quem já fez o Despertar Galáctico 1, quem já fez os cursos comigo, já sabem, né? Já sabe o que é o fóton, a partícula da luz, é informação. Então a CIA, com a tecnologia de transmitir informação através de um feixe de luz para a mente de alguém, capaz de fazer alucinações e escutar coisas. Quem vem com essa informação também há poucos anos atrás é o Corey Goode, que vai estar com a gente no Experience 2020. O Corey, ele chama inclusive que essa tecnologia lá, quando ele falou, dessa de escutar vozes na cabeça, é chamada de Voice of God, ou então a voz de Deus. Essa é a tecnologia, que ele diz que é amplamente usada. Essa mesma tecnologia que o Dr. Vallée, nesse bate-papo com o tenente-coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, está descrevendo no começo dos anos 90, gente. Que é mais ou menos a época que o Corey estava servindo 20 e volta. Para quem sabe a história dele, né? Então a CIA com essa tecnologia. Inclusive, hologramas também foram usados. Então aí, para quem faz o Despertar Galáctico 1+, o upgrade comigo, e vocês que estão no 2.0 também vão ver tudo eventualmente aqui com a gente, já sabem também dos programas, né, do programa Bluebeam, do projeto Bluebeam, que nada mais é do que o uso de hologramas para esses fins. Então veja esse bate-papo do Dr. Vallée com o Tenente Coronel falando que tanto essa tecnologia do Voice of God, da voz de Deus, foi usada, induzindo alucinações e o uso de hologramas. Tá bom? Então vamos lá. O bate-papo continua. Existe uma possibilidade, aí, na verdade, agora é uma frase, tá? E eu já vou falar de quem que é essa frase. Existe uma possibilidade séria de estarmos sendo visitados, e visitados por muitos anos por pessoas do espaço sideral, de outras civilizações. Isso deve ser objeto de rigorosa investigação científica e não de sair por aí em jornais tabloides. Quem disse isso foi o Lorde Almirante Hugh Norton, ex-chefe do Estado-Maior da Defesa, almirante de 5 estrelas da Marinha Real, presidente do Comitê Militar da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Aqui a gente não está mais discutindo a existência ou não de vida extraterrestre. O que eu queria focar nesse nosso começo de live, nesse nosso bate-papo, é o que o Vallée traz para a gente nesse bate-papo com o Tenente Coronel, de que durante os anos 90 a CIA conduziu experimentos de abdução fake, digamos assim, no Brasil e na Argentina, usando essa tecnologia de feixe, tá? Induzindo alucinações, fazendo as pessoas escutarem vozes, usando holograma, como experimentos psicológicos de guerra, ou seja, para ver a reação. Para quem também faz o Despertar Galáctico 1+, e eventualmente aqui no 2.0 a gente também vai abordar mais para frente, a gente sabe também da lista de experimentos
que o governo americano tem, e aí quando eu falo governo americano, eu falo do governo secreto, né? O governo oculto, que de secreto já não tem mais nada. Governo oculto, né? E essa lista de experimentos a gente fala exaustivamente no curso Despertar Galáctico 1+, mas aqui no 2.0 eventualmente a gente vai acabar falando para o pessoal que já está no fim do primeiro módulo, já começa a falar de governo secreto, já começa a falar de algumas das ferramentas do governo secreto, assim como no curso Despertar Galáctico 1 virtual, né? A gente já começa a tocar nesse assunto, mas principalmente no segundo módulo a gente vai falar muito mais. Então, quando as pessoas me perguntam muitas vezes, Fábio, as abduções, o que será que realmente a pessoa foi abduzida? Será que ela tem contrato para ser abduzida? E muitas vezes a gente fala que essas abduções ocorrem. Já falei isso no canal, inclusive abertamente no YouTube, que essas abduções podem ocorrer. O próprio governo secreto abduzindo as pessoas para diversos fins, inclusive para extração de DNA, inclusive para experimentos. A gente vê mais um aqui, escancarado nessa reportagem do Collective Evolution, tá? Nos anos 90, trazendo essa informação. E aí tem, dentro da reportagem, diversas fontes para a gente pesquisar essa informação e tudo mais, inclusive no próprio livro do Jacques Vallée, trazendo a notícia que nos anos 90, principalmente no Brasil e na Argentina, a CIA conduziu esses experimentos, tá? Esse é o primeiro assunto que eu queria trazer para vocês aqui nessa live exclusiva do Despertar 2.0, tá bom?